Irmãos, imagine comigo que você está preso numa sala ou numa cela, um lugar onde você não consegue sair, um lugar onde você não tem chave, você não tem força, não tem possibilidade de sair desse lugar. Você está trancado dentro dessa prisão. Você até tem um desejo ardente de sair dali. Você tem vontade, você de repente, por algum motivo, você fala assim, mas eu quero sair desse lugar. Só o teu desejo não conseguirá fazer com que você saia de uma prisão, de uma sala onde você esteja preso. Agora, imagine que alguém que tem a chave dessa prisão, que tem a chave dessa cela, vem e abre essa sala para você e te permite sair. E agora você pode viver de forma livre. Você pode viver de forma onde você não está mais ali escravo ou preso a um lugar. Esse alguém com misericórdia, esse alguém com graça, abre as portas e te liberta. Você tem liberdade agora para andar onde você quiser, onde você desejar. Mas você sabe que você não saiu dali por causa dos seus esforços. Ainda que você talvez tenha tentado, tenha feito de tudo. Você não teve força, você não teve capacidade de sair dali. E essa liberdade só pode acontecer porque você foi livremente liberto por uma outra pessoa, pelo poder de uma outra pessoa. E ali agora você tem uma verdadeira liberdade. Trouxe essa ilustração para pensar um pouquinho sobre o quadro da nossa vontade humana sem Cristo. Porque ela é exatamente assim, nós estamos sem Cristo, aprisionados, desejando talvez até algo bom, desejando uma liberdade, mas incapacidade, porque com as nossas forças nós não conseguiremos sair dessa situação, porque o pecado nos mantém presos. É isso que Paulo fala, é isso que a Bíblia fala a respeito do pecado da nossa vida. Mas em Cristo é diferente. Cristo, ele abriu essa prisão, ele nos deu essa liberdade verdadeira. O Espírito Santo vem e abre realmente o nosso coração, a porta da prisão do nosso coração. E ele entra, ele faz o trabalho, ele nos dá a verdadeira liberdade. Que verdadeira liberdade é essa? A verdadeira liberdade de amar a Deus, agora com nossas ações, obedecendo a Deus de uma forma livre, de uma forma verdadeira. Uma das ideias mais destrutivas que nós temos hoje é a ideia de que o livre-arbítrio existe da forma como muitos pensam por aí, né? Essa ideia, ela afirma que todas as vezes que nós temos diante de nós uma opção moral, ou seja, uma decisão para tomar, e nós temos uma opção de fazer ou não fazer, fazer o bem ou fazer o mal, nós temos um poder absoluto de poder dizer não, de poder dizer sim. Essa é a ideia pagã do livre-arbítrio. A vontade, nessa concepção, ela estaria em um estado de indiferença. Vamos dizer assim, ela não é nem inclinada. Ela pode, o ser humano pode ser neutro nessa vontade. Então ele não tem uma vontade corrupta, ele não tem uma vontade que é tendenciosa para o mal. Não, ele está neutro. É isso que muitas vezes estão sendo pregado por aí. De que o homem, ele tem uma vontade neutra, ele tem um livre-arbítrio, que é o quê? Decidir entre o bem e o mal, sem nenhuma interferência, sem nada que o escravize. Mas a ideia que é propagada por aí, não só não é bíblica, como é antibíblica. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que queira Deus, não há ninguém que queira fazer o bem. Não é só o Novo Testamento, na verdade, Paulo, quando ele utiliza, falando sobre isso aqui, ele está citando Davi. E Davi diz exatamente isso. Não há um justo, não há um sequer, não há quem queira fazer o bem. Por quê? Porque a nossa vontade, ela está escravizada. Ou seja, nós temos vontade. Isso aqui a gente não pode negar.
mas a nossa vontade está escravizada para o mal. Então, essa noção de uma liberdade moral plena não encontramos em nenhum lugar da Bíblia. Pelo contrário, é antibíblico esse ensinamento. Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos corrompidos pelo pecado. Então, o que realmente significa a liberdade? Quando nós estamos em Cristo, quando Cristo transforma a nossa vida, agora sim, nós temos o sentido de liberdade verdadeira, de volição verdadeira, apta a fazer uma coisa boa. Ou seja, temos a capacidade de fazer escolhas conforme o desejo do nosso coração. Ou seja, o desejo do nosso coração agora é buscar a Deus. É diferente. Você não deixou de ter desejo. Se você está sem Cristo, pelo contrário, você tem muito desejo, mas a tua vontade, o teu desejo é sempre contra a vontade de Deus. E aqui está o grande problema da sociedade. O desejo do nosso coração sem Cristo, por natureza, é continuamente ímpio. É continuamente mal. Por natureza, nós não temos inclinações para as coisas de Deus. Por natureza, Paulo vai dizer, nós somos escravos do pecado. Ou seja, existe uma incapacidade moral dentro do ser humano. Quem trabalhou muito sobre isso foi Agostinho. Lá no século V, Agostinho argumentou contra Pelágio, demonstrando e falando à luz da palavra de Deus dessa incapacidade moral, porque Pelágio, ele pensava exatamente dessa forma. Não, o homem nasce neutro. E o homem pode decidir entre o bem e o mal tranquilamente. Por quê? Porque ele não é tendencioso, ele não tem tendência nenhuma. E aí Agostinho escreve lá no século V já, para combater isso. E a própria igreja, declara então Pelágio herético a respeito do que ele está ensinando. Heresia. Porque não é, mais uma vez, não é porque a Bíblia se cala diante disso. A Bíblia fala exatamente que o homem, ele é pecador. Nós somos escravos do pecado, incapazes de nos voltarmos para Deus. Lutero também defendeu isso, quase 1000 anos depois. Ele veio para defender exatamente isso, para trazer essa verdade com firmeza. A Igreja Católica ela já tinha se perdido nisso. E aí ele escreve um livro para combater Erasmo, não sei quantos já leram, mas é uma das obras mais importantes de Lutero, que se chama A Escravidão da Vontade. E ali ele vai dizer sobre o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Não existe um livre-arbítrio no sentido de que o homem está neutro para tomar alguma decisão boa diante de Deus. Depois nós temos também Jonathan Edwards, que ele escreve um livro, A Liberdade da Vontade, mostrando que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada, só pode ser transformada, só pode ser livre realmente apenas em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus deixou isso muito claro quando ele fala para Nicodemos, lá em João capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Jesus diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito claro. Note, Jesus não está dizendo que o homem tem o poder de decidir se ele quer ir para o reino ou não. Jesus não disse isso. Se você quiser, você pode ir para o reino. Se não quiser, você não vai. Não. Ele vai dizer que se alguém não nascer de novo, e ele fala que se nascer só pode vir pelo Espírito, e se você quiser mais ainda ter certeza a respeito disso, ele fala assim, e se é pelo Espírito, não depende de quem quer, porque o Espírito faz o que ele quiser. Ele sopra para um lado, para o outro, da forma como ele quiser, e não como o homem quer. Então é muito claro, mostrando essa ideia monergística de que é Deus que precisa fazer o homem nascer de novo. E nesse nascer de novo, Jesus diz assim, aquele que não nascer de novo, não só não pode entrar no reino, como não pode nem ver o reino. É isso que Jesus fala. Aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Então,
Antes da regeneração, o homem está numa prisão moral, dominado pelos seus impulsos carnais, pecaminosos. E a Bíblia não é o único lugar onde nós percebemos isso, que dá testemunho disso. Basta olhar para o mundo ao nosso redor, a injustiça, a corrupção, a maldade. Basta olhar para o nosso coração. Se olharmos para o nosso coração, quantas vezes nós desejamos o que é errado, sabendo o que deveríamos fazer de certo. Não precisamos ir longe. Cada um de nós podemos sondar o nosso coração e ver isso. Isso é evidência clara de que sem a graça de Deus, nós somos incapazes de buscar o verdadeiro Deus. Meus irmãos, nós falamos nos versos anteriores, aqui do capítulo 6 de Paulo, sobre a nossa identidade em Cristo. Vocês lembram? No dia do batismo, nós falamos que nós somos feitos novos. Nós recebemos uma nova vida em Cristo. Nova criatura, novo homem, nova mulher. E agora Paulo, na sequência, é como se ele sugerisse, né, aquela pergunta. Então, qual deve ser a atitude do novo homem agora? Qual deve ser a atitude da nova mulher em Cristo? E a base para responder isso aqui estão nos próximos 3 versículos, e é uma palavra muito importante que Paulo vai utilizar, que é a palavra oferecer. A vida cristã é marcada por uma escolha diária. O que ou a quem você está oferecendo o seu corpo? O que ou a quem você está oferecendo seu corpo? Você está oferecendo seu corpo, isso é, você está oferecendo todo o seu ser para o pecado, como instrumento de injustiça? Ou para Deus, como instrumento de justiça? É esse contraste que Paulo vai trabalhar aqui entre oferecer o seu corpo ao pecado e oferecer a Deus, é que define onde realmente nós estamos como novas criaturas, ou se ainda nós permanecemos, ou então vivemos flertando com a nossa velha natureza. Então são 3 ordens claras que nós vamos encontrar nos versículos que nós vamos estudar hoje. Primeira, no verso 12, não permitam que o pecado domine o seu corpo. Verso 13, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Ainda no verso 13, ofereçam o corpo de vocês a Deus. E por fim, ele fala que é pela graça que nós temos capacidade de fazer isso. Então não fecha a sua Bíblia, não. Nós vamos fazer uma exposição desses 3 versos. Olha só o verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Meus irmãos, Paulo escreve aqui aos Romanos para ajudá-los a entender a transformação que ocorre por meio de Cristo na vida do crente. O pecado já não tem mais domínio sobre eles, porque na morte e na ressurreição de Jesus, eles foram libertos desse poder do pecado. Quando Paulo diz, não deixe que o pecado reine, ele está falando da necessidade dos crentes de Roma, que eles precisavam tomar essa decisão diariamente. Olha, o pecado já não pode mais reinar na vida de vocês. Vocês não podem mais viver da forma antiga como vocês viviam. Mas o que Paulo está dizendo é que apesar dessa liberdade de livres do pecado, da escravidão do pecado, a luta contra o pecado continua. Ô meu irmão, você achava que porque você se batizou, porque você entregou a vida a Cristo, agora você não vai sofrer a luta contra o pecado? Não é isso. Paulo vai dizer muito claro, vocês vão ter que continuar matando o pecado diariamente, até o dia que você for glorificado. Aí, você já não pode mais pecar. Não é isso que aconteceu com Adão? Adão podia pecar, mas ele tinha capacidade de decidir por não pecar. Depois que ele peca, o que se torna, como Agostinho diz,
não posso mais não pecar. Né? O homem é escravo agora do pecado. E em Cristo Jesus, agora nós temos a capacidade de novo de não pecar. Gente, é algo maravilhoso que acontece na nossa vida. Mas o que Paulo disse para os romanos aqui serve muito para nós, porque o pecado não tem mais esse poder escravizante de reinar na vida do crente. Então, não deixe mais ele reinar. Onde Cristo é o Senhor, o poder do pecado se torna ilegal. O crente não está mais no domínio do pecado, porque ele foi liberto por Cristo. Lembra do verso 7? Que Paulo diz: aquele que morreu está justificado do pecado. Ou seja, a morte de Cristo, quando Cristo morreu, o poder do pecado sobre o crente foi quebrado. E ele não tem mais autoridade por causa da morte de Cristo e por causa da justificação imputada na vida do homem. Deus deu ao pecado o cartão vermelho. Ele não pode mais, ele está desqualificado agora na sua autoridade sobre o homem em Cristo. Ele não tem mais permissão para governar na vida do cristão. Meus irmãos, essa é a realidade do pecado em Cristo Jesus. Mas o pecado ainda tenta. Ele está ali, sorrateiramente, o tempo todo, querendo entrar em campo. Mesmo que o pecado tenha sido derrotado, ele tenta voltar de forma sutil, como Paulo está explicando aqui para a gente. O pecado não simplesmente desapareceu da nossa realidade. Ele não desiste firmemente de tentar retornar. E muitas vezes ele aparece de forma disfarçada, camuflada, fazendo com que as pessoas caiam novamente no seu estilo de vida egoísta, no seu estilo de vida muitas vezes carnal. O pecado tenta exercer o seu poder no nosso corpo mortal, tentando nos dominar novamente, tentando dominar as nossas ações. É no corpo, é nos membros, que Paulo vai dizer aqui, nas mãos, nos olhos, na boca. São nessas áreas que o pecado se manifesta, tentando enganar a nossa mente, nosso coração, para que as pessoas em Cristo caiam em suas tentações. Reinar no corpo mortal. O que Paulo está querendo dizer com isso? Reinar num corpo mortal. Meus irmãos, o campo de batalha do pecado é justamente o nosso corpo. É onde o pecado tenta se manifestar. Paulo está dizendo que, embora o pecado ainda tente nos influenciar, nós não podemos permitir que ele domine, que ele jogue, que ele faça as suas ações, as suas atitudes, que ele haja no nosso corpo. E isso faz com que a gente viva de forma onde o pecado parece dominar. Pastor, mas como saber se o pecado está em atividade ainda no meu corpo mortal? Veja, quando nós obedecemos mais às paixões da carne, quando nós cedemos ao desejo do corpo, obedecer às paixões da carne, aqui descreve essa atitude do crente de ceder aos desejos egoístas, de ceder aos desejos carnais, que são contra a vontade de Deus. E esses desejos impuros, essas satisfações imediatas, elas deixam de viver conforme a vontade de Deus e passam a incluir a luxúria, os pensamentos impuros, a inveja, o orgulho, a ira. Meus irmãos, é por meio da mão, do pé, dos olhos que nós mostramos a realidade da nossa vida. Se nós estamos vivendo a nova identidade em Cristo ou não. Uma explicação para as crianças. O
O pecado, ele quer que a gente faça coisas erradas o tempo todo. O pecado quer que a gente não viva para Deus. O pecado quer que a gente diga não para Deus o tempo todo. E a gente faz isso por meio das desobediências. Nós fazemos isso quando nós mentimos para os pais. Nós fazemos isso quando nós desobedecemos os pais. Nós fazemos isso quando nosso pai fala não e a gente faz sim. Nós não precisamos deixar o pecado mandar em nós. Porque Deus nos dá força para fazer aquilo que é certo. Amém? Verso 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Meus irmãos, olha esse contraste. Está vendo que Paulo está escrevendo para quem? Paulo está escrevendo para crentes. É crente que vive isso aqui. E Paulo está dizendo, olha, existem dois caminhos você como crente. Ou você vai oferecer seu corpo ainda para o pecado, vivendo no pecado, ou você vai consagrar o seu corpo a Deus. Suas mãos, seus pés, sua boca, seus olhos serão oferecidos a Deus. Além de não obedecer, que Paulo disse, né, no verso 12, além da gente não obedecer às paixões da carne, agora Paulo diz que o homem não pode consagrar o seu corpo ao pecado. Veja, há essa possibilidade do homem consagrar seu corpo ao pecado, e Paulo fala para quê? Como instrumento de injustiça, ou seja, como instrumento de coisas pecaminosas, de uma vida pecaminosa. Paulo fala aos cristãos de Roma a não permitirem que essas paixões mundanas, as paixões da carne, dominem suas vidas. O crente, ele não pode mais pôr os membros do corpo à disposição do pecado. Olha a diferença, meus irmãos. A pessoa sem Cristo, ela é escrava do pecado, ou seja, o corpo está a bel prazer do pecado. O corpo é escravo do pecado. Mas agora há uma mudança àqueles que estão em Cristo. Agora o crente, o homem, ele pode decidir em não oferecer mais o seu corpo à vontade do pecado. Não devemos permitir que o pecado use nossos corpos como seus instrumentos. Nós não podemos permitir que o pecado faça o que quiser com o nosso corpo. É isso que Paulo está falando. O campo do corpo deve ser vigiado. O cristão deve estar atento. O cristão deve estar resistente às tentações. Os irmãos, a mudança que foi operada no cristão implica em renunciar à velha natureza e viver entregue a Deus, oferecendo o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso que nós aprendemos na semana passada? Romanos 12, 1, foi justamente o texto que nós estudamos na semana passada com o pastor Renato Vargas. O sacrifício vivo, o cristão não pode mais viver de forma indiferente, se entregando aos desejos do pecado. Pelo contrário, ele deve viver para honrar a Deus, transformando as suas ações diárias em atos de justiça. Isso em consonância com tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Como que eu posso oferecer meu corpo como instrumento de injustiça, pastor? Como que eu posso oferecer meu corpo ao pecado como instrumento de injustiça? O que Paulo está querendo dizer com isso? Significa, meus irmãos, usar as ações, os membros do corpo que foram consagrados a Deus para praticar o pecado. Ao invés de viver de acordo com a vontade de Deus, a gente vive de acordo
com a vontade do pecado. O corpo é o veículo das nossas ações. E quando nós entregamos os nossos membros ao pecado, nós estamos permitindo que ele se manifeste por meio das ações, por meio das nossas atitudes. Isso pode ocorrer como? Quando nós usamos a nossa boca para mentir, para caluniar, quando nós usamos as nossas mãos para roubar, para agir com violência, quando nós usamos os nossos olhos para cobiçar, para alimentar os pensamentos impuros. Veja, há várias formas de você deixar o pecado dominar o seu corpo. E aí Paulo fala, ao invés de você deixar o pecado dominar, ao invés de você oferecer o seu corpo ao domínio do pecado novamente, ofereçam seu corpo a Deus como instrumento de justiça. Pastor, como que eu ofereço meu corpo como instrumento de justiça? Lembra, as nossas ações é o que testificam o que o nosso corpo, a quem o nosso corpo está servindo. Usar a boca para falar palavras de verdade, de edificação, não é isso que nós aprendemos em Filipenses? Fale entre vocês com hinos, cânticos, de louvores, para edificar. Gente, tem gente que usa a boca o dia inteiro para reclamar. Gente que usa a boca o tempo todo para murmurar. Não tem quase nada de edificação. Não tem quase nada de agradecimento. Você deixa a boca, ao invés de ser oferecida a Deus, para falar coisas boas, para edificar, para ajudar. Você utiliza para aquilo que o velho homem fazia, aquilo que o velho homem faz naturalmente. Usar as mãos para ajudar o próximo, para servir, para trabalhar com honestidade. Não faz parte mais da característica do cristão, a nova identidade do cristão, trabalhar de forma desonesta. Seja onde você estiver trabalhando, seja numa escola, seja num quartel, use suas mãos para ajudar, para servir, para trabalhar com honestidade. Use os olhos transformados para olhar com pureza, para focar nas coisas de Deus. Use os pés para ir de encontro aos necessitados, para anunciar as boas novas. É assim. São atitudes como essas que a gente aprende da palavra de Deus para cumprir aquilo que Paulo está falando aqui, usando o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Vida prática. A ideia central, meus irmãos, aqui, é que ao invés de usarmos o nosso corpo para praticar o mal, nós devemos nos entregar completamente a Deus, para que Ele use o nosso corpo como instrumentos para glorificá-lo. Veja, a gente sai de uma servidão do pecado, que usa o corpo para tudo que é mal, agora para uma debaixo da vontade de Deus. Ele é nosso Senhor. É Ele que domina sobre o nosso corpo. Deveria dominar, porque nós consagramos a Ele. Meus irmãos, essa entrega do corpo a Deus é um sinal de obedecer à vontade de Deus, reconhecendo que em Cristo nós somos novas criaturas, agora com capacidade de viver em santidade. Essa entrega de corpo a Deus é um ato de consagração, onde o crente reconhece a redenção em Cristo, oferece o corpo como instrumentos de justiça e santidade. Pastor, eu estou vivendo, oferecendo meu corpo ao pecado. Já era? Perdi a oportunidade? Não tinha que ter feito isso quando eu me batizei? Você tinha que ter feito lá, mas você tem que fazer isso todos os dias.
que Paulo está nos dizendo é que o crente vai conviver, viver com isso pelo resto da sua vida, até quando nós chegarmos na eternidade, e ali já não haverá mais possibilidade de pecar. Então, aproveite hoje para dizer: Senhor, eu te ofereço novamente o meu corpo, a minha mente, a minha boca, os meus pés. Eu ofereço novamente em consagração ao Senhor. Não quero mais que o pecado haja de uma forma que ele não tem mais direito sobre a minha vida. É uma entrega total, meus irmãos, uma entrega total e não em partes. Para Deus, é tudo ou nada. Não existe. Não, aqui eu sou santo aqui, no meu trabalho eu sou santo, ou na igreja eu sou santo, mas em casa não precisa muito. Ou sozinho em casa, não precisa. Diante da internet, não precisa. Não. Ou é tudo ou nada. Eu acho que Efésios 5:29 nos ajuda um pouco sobre isso. Efésios 5:29, se você puder abrir, segura aí nesse texto de Romanos, mas Efésios 5:29, Paulo ali, ele pressupõe que os cristãos, eles deveriam alimentar, deveriam cuidar do seu corpo. Veja, nesse versículo 29 de Efésios 5, Paulo vai dizer que ninguém jamais odiou a própria carne, mas alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está pressupondo que o cristão está cuidando do seu corpo. Alimentar, cuidar do corpo significa respeitar as necessidades físicas e as necessidades espirituais. As duas coisas, tá? A necessidade física, cuidar do corpo, as necessidades espirituais. Reconhecendo que o corpo é templo do Espírito Santo, não é isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. Então, o cristão não deveria negligenciar, não deveria desperdiçar o seu corpo, mas tratá-lo com respeito, porque ele não é simplesmente um veículo passageiro, mas ele foi criado para glorificar a Deus. Essa era a intenção de Deus ao criar o homem, ao criar o corpo, para a glorificação de Deus. Então, quando nós estávamos em Adão, nós não usávamos nosso corpo para glorificar a Deus. Mas agora em Cristo, nós deveríamos buscar isso o tempo todo, glorificar a Deus por meio do nosso corpo. O que significa aqui não odiar o corpo? Veja, o ódio ao corpo, ele se referia a desprezo. Seria desconsiderar as necessidades do corpo. Seria fazer o corpo sofrer, tratando o corpo de forma destrutiva, né? Ou seja, por atos autodestrutivos, por vícios, ou por descaso mesmo com a saúde. Então, odiar o corpo é ver o corpo como maligno, como indesejável, algo que deve ser rejeitado ou desprezado, ao invés de reconhecer que nosso corpo é dado por Deus para glorificar a Deus. Então, por isso, cuidamos do corpo, por isso alimentamos o corpo. E aí ele diz, assim como Cristo faz com a igreja. Pergunta, meus irmãos, se Cristo cuidasse da igreja como você cuida do seu corpo, o que seria da igreja? E aí? Será que você está cuidando do corpo como um todo, tá? Corpo físico, corpo espiritual. Como Cristo cuida da igreja? Se Cristo cuidasse de você da mesma forma como você cuida do seu corpo como um todo, o que você seria?
Crianças, Deus quer que a gente use tudo para glorificar a Deus, para fazer o bem. Então use seus olhos, use suas mãos, use sua boca, seus pés, tudo para glorificar a Deus. Ao invés de fazer coisas erradas, nós podemos usar nossas mãos, a boca, os pés, para fazer o bem que Deus deseja, para fazer o bem que Deus gosta. Vamos seguir, porque Paulo encerra agora esse pensamento, destacando algo extraordinário que o crente não pode esquecer jamais. E eu acho que encerra, pelo menos esse pensamento, porque na sequência ele vai começar a trabalhar sobre como que nós vamos viver, né? Será então que pela graça a gente vai continuar pecando? Mas ele encerra esse pensamento de como nós devemos consagrar nossa vida a Deus, dizendo algo que a gente, como crente, não pode esquecer jamais. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, olha só. Se a gente observar o que Paulo está falando desde ali do verso 12 até o final do verso 13, ele trata de dois reinados. O reinado do pecado e o reinado da graça. No reinado do pecado, as pessoas são escravas. As pessoas não estão livres. Lembra que eu comecei falando na ilustração? Estão dentro de uma sala trancada. Estão vivendo ali sem poder sair. Quando o pecado reina sobre a vida de alguém, a pessoa se torna escrava do pecado. O pecado exerce uma ação tirânica, implacável, dominando, controlando, levando a pessoa a fazer até mesmo muitas vezes o que ela não quer. O pecado leva a pessoa a sofrer consequências que não tem como sair. Não tem saída. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado oprime. O pecado tira a liberdade. E mantém o ser humano a um ciclo de derrotas. Porque, como Paulo diz no capítulo 1, o homem pode até achar que ele está fazendo o que a vontade dele quer. E ele faz. Só que o homem acha que isso é bom. Aqui está o perigo. Porque o mundo está fazendo exatamente o que ele quer. E Deus permite que ele faça o que ele quer. Mas isso não é bom. Porque o que o homem quer é o mal. É o pecado. É saciar a carne, o desejo da carne. E, gente, eu já falei tantas vezes isso e repito. Porque Paulo fala no capítulo 1, tudo que o ser humano quer é essa liberdade para fazer o que quer. E essa talvez seja a maior condenação que o homem recebeu. Porque ele faz o que ele quer e não sabe que ele está indo para o fundo do poço. E esse é o ciclo do pecado. Porque somos escravos, nós vivemos nesse ciclo de parecer que está vivendo coisa boa, e aí vem a derrota. E é o tempo todo assim. Mas Paulo fala do reinado da liberdade. Quando você é agraciado por Deus, agora é a graça de Deus que reina, a história é completamente diferente. A graça de Deus traz liberdade, ela rompe com aquelas correntes do pecado, ela liberta o homem da condenação, a alma e o medo da condenação. Ela transforma agora o ser humano, tornando ele livre para viver conforme os propósitos de Deus. A graça nos dá o poder, meus irmãos, olha só. Dá o poder a nós de vivermos em liberdade, não mais controlados pelas trevas, mas agora guiados pela luz da verdade. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso para a gente entender. Porque, olha, o reinado da graça, as pessoas, além de serem livres, Paulo vai dizer que elas reinam
sobre suas decisões. Meus irmãos, as suas decisões sem Cristo eram totalmente dependentes do pecado. Era totalmente escravizado. Você não conseguia fazer o bem o tempo todo. Quando você não consegue fazer o bem o tempo todo, demonstra que você é um escravo do pecado. Mas o não crente, ele não consegue derrotar o pecado. Ele não tem nem motivo, ele não tem nem vontade de derrotar o pecado. Mas a graça de Deus, olha a diferença. Se fora da graça o pecado reina, mesmo quando desejamos fazer algo diferente, sempre vai terminar em pecado. Mas agora é diferente. A graça, ela destrona o pecado. Ela destrói o senhorio do pecado. E capacita o crente a não pecar. Capacita o crente a dizer não para o pecado. Capacita o crente a reinar agora sobre suas decisões. Capacita a oferecer a si mesmo, a oferecer tudo o que pertence a ele a serviço de Deus, com amor, com alegria. Crianças, com Jesus, o pecado não manda mais na gente. Deus nos ajuda com sua graça a fazer escolhas certas, a viver livre do pecado. Queria fazer uma aplicação final de tudo que nós lemos aqui. Não esqueça, meus irmãos, que o pecado não é mais senhor da sua vida. Mas isso não significa que o pecado tenha desaparecido dela. Ele ainda tenta, de forma dissimulada, ele tenta jogar, ele tenta entrar em campo, ele tenta entrar na sua vida, seja por meio dos pensamentos impuros, seja por meio de mentiras, seja por meio de grosserias, seja por meio de injustiças, seja por meio de inveja. São tudo formas em que o pecado entra em campo e ele age se a gente deixa. Os membros do nosso corpo não devem ser janelas abertas para o pecado entrar, mas devem ser instrumentos da realização da vontade de Deus. O cristão é chamado a vigiar em suas ações, a não ceder ao pecado. Ao invés disso, como Paulo disse, oferecendo os membros a Deus. Cada palavra, cada ação, cada desejo sendo submetido à autoridade de Cristo. Quando o pecado tenta invadir a sua vida, lembre-se que ele foi vencido na cruz, por Cristo. E se você está em Cristo, agora você pode vencê-lo. Não permita que ele exerça a influência que antes tinha sobre você. Porque você não pertence mais ao pecado, ao diabo. O teu Senhor é Cristo. Meus irmãos, eu sei o quanto é desafiador vencer o pecado. Eu não estou falando alguma coisa para você aqui como se eu vivesse 100%. Não. Eu preciso lutar contra o pecado o tempo todo. E o tempo todo ele bate a porta. E eu sei que ele vai fazer isso. Às vezes, eu sou vencido. Mas eu tenho capacidade de vencer. Por meio de Cristo. Não pela minha capacidade, não pela minha vontade. Eu sei o quanto é desafiador na sua vida vencer o pecado. Mas graças a Deus que nós não estamos sozinhos nessa luta. A graça de Deus, ela é abundante sobre nossas vidas, dando-nos graça, dando-nos forças para vencer quando mais precisamos. Meus irmãos, vivemos pela graça. A nossa luta, ela é diária contra o pecado, mas nós precisamos entender onde a graça de Deus
ela se manifesta de forma poderosa. O que eu quero dizer é que na luta contra o pecado é onde a graça realmente brilha. Quantas vezes, ao olhar para a nossa vida, nós sentimos vergonha dos nossos pensamentos? Quantas vezes nós sentimos vergonha da nossa queda? Mas é justamente nesse momento em que você precisa deixar a graça de Deus brilhar na sua vida. Você pecou, você caiu, você falhou, você é imperfeito. É justamente nesse momento, o momento ideal para você deixar a graça brilhar na sua vida. Porque é pela graça que nós vivemos. É pela graça que nós somos libertos. É pela graça e pela graça. Não podemos deixar que os nossos olhos fiquem presos na fraqueza humana, mas olhar para algo extraordinário que é a graça de Deus. É por causa dela que nós não somos mais condenados. Você pecou, você falhou. Meu irmão, minha irmã, olhe para a graça de Deus. Por quê? Porque esse pecado não te condena mais. Esse pecado não te leva mais para o inferno. Porque você é salvo pela graça. E essa graça não vem de você, não vem do pastor, não vem da igreja, mas é de Deus, para que ninguém se glorie. Vem somente, exclusivamente de Deus. A graça nos liberta, a graça nos renova, a graça nos restaura. Então, não viva com medo. Pastor, será que eu sou salvo porque eu estou pecando? Olhe para a graça. A graça te capacitará a vencer o pecado. Mas saiba que quando você cair, a graça te liberta da condenação. Não permita que o pecado roube a certeza e a alegria da salvação. Porque esse é também o objetivo do pecado. Esse é o objetivo do diabo. É tirar a nossa alegria da salvação. É tirar a nossa certeza da salvação. Mas pela graça de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem nós mesmos podemos nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você é livre. A graça já venceu a condenação. Agora em Cristo somos mais do que vencedores. A graça de Deus te basta. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos mesmo, Deus, diante da nova vida, novo homem, nova mulher, que o Senhor nos tornou. Mesmo assim, Deus, muitas vezes quando o pecado bate a porta, a gente cede. Muitas vezes nós sentimos tão envergonhados, Deus, porque o nosso pecado às vezes parece dominar as nossas atitudes. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que a gente olhe para a graça do Senhor em nossa vida. Que o pecado, Deus, não nos condene mais. Que a velha natureza não domine mais sobre nossa vida, Pai. Mas que possamos ser dependentes totalmente, exclusivamente da graça do Senhor. E que agora, ao vencer o pecado, seja feito por alegria, com gratidão, porque não há mais esse peso sobre nós. Porque a tua graça tira todo o peso da lei, tira todo o peso da condenação. Não porque isso foi jogado fora, mas porque Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, o que cometemos
e o que vamos cometer. Todos os pecados estavam sobre Cristo. E Deus, hoje nós temos a liberdade para dizer não ao pecado. Que o Senhor nos ajude a lembrar que foi por causa do pecado nosso, que nós vamos cometer ainda, que nós cometemos, que levou Cristo à cruz. E que isso seja a motivação, Deus, para a gente não pecar. Mas não mais por medo do inferno, Deus. Porque se Tua graça nos alcançou, ela nos libertou completamente do inferno. Que possamos viver uma vida de santidade por amor ao Senhor. Porque somos adotados, fomos justificados pelo Senhor. Que possamos viver como crentes livres. E ao pecar, possamos pedir perdão, mas perdão porque isso fere nosso relacionamento contigo. Nos afasta, muitas vezes, do Senhor. Mas não porque a nossa salvação pode ser perdida por conta disso. Que a nossa razão de servir ao Senhor, de viver em santidade do Senhor, seja por amor ao Senhor. Porque tudo que precisava ser feito já foi feito. É teu, somente teu, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar completamente no Senhor. Louvado seja o teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.